Senta aí, pega o seu café, Deus vai falar com você. Muito bem-vindos a mais um Café com Testemunho. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial. Só que antes de apresentar para você, quero te convidar a você se inscrever no canal, a deixar o seu like, compartilhar para mais pessoas. E quando você compartilha, você está abençoando vidas. É isso mesmo. E quando você também curte, o YouTube entende que outras pessoas precisam ser alcançadas. Então, quero convidar você a curtir também. Deixar também nos comentários o seu pedido de oração, que nós vamos estar orando por você. Eu e minha equipe vamos estar intercedendo pela sua vida. E eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Ele é pastor da Minsen e também esposa da pastora Valesca, pai de 2 princesas, formado em ciências contábeis. Estou aqui com o pastor Michael. Seja muito bem-vindo, pastor. Pastor, qual é a música que Deus falou com você nesse processo que você vai contar pra gente daqui a pouquinho? A música, primeiro, quero agradecer pelo convite, por estar aqui participando do programa Café com Testemunho. Creio que vai ser uma bênção. E a música, a canção, é aquela canção do Drops, É Ele. Uau, vamos lá, pessoal. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dando dos meus dias. Aleluia, glória a Deus. Pastor Michael, que momento essa música fez parte da sua vida? Olha, ela é uma música, por mais que seja uma música nova, mas é uma música que reflete a minha vida. Uau. Reflete uma decisão que eu tomei lá atrás, Uau. depois da pandemia. Uau. E já começando no testemunho, no ano de 2020, acho que foi aquele período pandêmico ali, a Covid, eu fiquei com o meu pulmão comprometido 75%. Meu Deus. E quando eu vou para o hospital, a ordem era para internar. Interna imediatamente. Só deu tempo de eu me despedir da minha esposa, entregar ali carteira, celular, me colocaram numa cadeira de roda e me levaram para o CTI. E ali eu fiquei durante 14 dias. Os primeiros 5 dias assim foram fundamentais para poder saber se iam me entubar ou não, tomando remédio todos os dias, todo momento. Remédios que eu nem sei quais foram, mas graças a Deus, depois daquele momento ali eu consegui me recuperar, Deus me curou, creio. Mas como foi receber o diagnóstico da Covid, tendo em vista daquele auge, muita gente morrendo? Como é que passou na sua mente em relação à sua esposa, suas filhas? Meu Deus, minhas filhas estão pequenas, Sim, como é que vai ser? Foi assustador. Primeiro, é muito assustador. E à medida que eu ia lá pro quarto, pro CTI, vi pessoas morrendo, vi muitas coisas, mas eu estava em paz. Eu estava a todo momento ali com Deus e eu pensava assim na minha família, nas minhas filhas. E, claro que eu queria sair, queria cura, orava pela cura, mas em todo momento eu, Senhor, sou muito grato a Ti. Sou muito grato por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. E o Senhor não perde o controle de nada. Seu coração estava em paz. Estava em paz. Estava em paz ali. Aleluia. Deus não perde o controle de nada, de nada, de nada. Então, essa confiança me trazia paz, mesmo ali num momento de caos. E ali eu consigo sair, graças a Deus. Foi uma grande festa. 14 dias. Foram 14 dias. E quando eu fui saindo, aconteceu ainda um outro problema que eu tive que ficar. E aí meu pai, junto com a minha esposa, me esperando, não conseguiram, tiveram que retornar para casa. E os médicos não avisam, então acredito também que tenha passado um filme de terror na cabeça deles. O que aconteceu? Mas graças a Deus, aprove ao Senhor Jesus me dar mais uma chance, mais uma oportunidade de estar servindo e de estar cumprindo o meu propósito. E aí, quando eu saio dali, eu tomo uma das decisões mais difíceis da minha vida, que é exatamente viver o propósito de Deus. Viver para a obra do Senhor,
viver para a igreja. E aí eu saio dali, converso com a minha esposa depois daquilo e a gente chega a um acordo. E esse alinhamento era que eu estaria integral na igreja. Mas então você trabalhava? Eu trabalhava onde? Eu trabalhava no escritório, eu sou formado em ciências contábeis, como foi falado. Tinha acabado de terminar uma pós-graduação, minha especialidade é na parte tributária. Então, construí a minha carreira, né, em banco de investimento e, por último, eu estava trabalhando com um antigo controller de um banco. Então, eu gerenciava... Larguei tudo. Para viver à disposição do reino. Exatamente. E como é que foi, pastor, essa experiência? Porque quando a gente larga tudo, né? A gente larga... Tudo é um conforto, né? É a certeza do dinheiro ali todo mês, é a certeza de tudo aquilo que a gente está acostumado a viver. E como é que foi isso, pastor? Olha, quando a gente toma uma decisão, a gente tem uma noção, mas só na prática que a gente consegue entender aquilo que a gente entende na teoria. Então, depois de alinhado e conversado, eu tomo essa decisão, faço esse movimento na minha vida profissional e aí eu vou para integralidade na igreja, servir a igreja e a nossa comunidade. Aí começa o maior desafio da minha vida. O momento mais difícil da minha vida e da minha família foi exatamente esse. Porque é o que você falou, você está acostumado com o padrão de vida, você está acostumado com aquilo tudo e de repente não tem mais nada. Você tem que viver na dependência de Deus. E como a igreja naquele momento ainda não estava consolidada, até hoje também ainda não tem aquelas condições de pagar um salário. E aí, por amor a Cristo, por amor ao propósito, graças a Deus que minha esposa me apoiou nisso, e aí eu começo essa jornada. Como eu disse, você começa a depender de Deus e começa a faltar. E não é pelo fato de viver o propósito que você não vai passar por momentos de dificuldade. Pelo contrário, você vai ter muitos momentos de dificuldade. Você vai atravessar desertos, você vai chorar. E tinha momentos que eu chorava e não deixava minha esposa ver. Madrugadas que eu orava ao Senhor e também não deixava minhas filhas verem. A gente teve que nos reorganizarmos financeiramente. Então, tomando essas decisões, e tinha momentos que a gente não tinha o que comer. Por mais que você confie em Deus, o processo é doído, o processo é muito doloroso, muito doloroso. E aí eu recebi uma cesta básica da minha mãe, então, mas não era todo mês, era mês sim, mês não. Então você tem que estar ali economizando, e às vezes não tinha dinheiro mesmo para nada. Não tinha dinheiro e eu olhava assim para minha esposa, para minhas filhas. A gente consegue suportar, mas quando a gente olha assim em volta, a gente, meu Deus do céu, vamos para a oração. Porque eu aprendi desde o início, né, na plantação da igreja, o poder da oração. E Deus, ele proveu. E ali nós orávamos, muitas vezes chorando, adorando a Deus, em nenhum momento questionando a Deus, em nenhum momento brigando com Deus, nada disso, mas adorando a Deus, sabendo que aquilo iria passar. Nesse processo você viu Deus prover? Só vi Deus. Nesse processo foi o processo que eu mais vi Deus na minha vida. Foi exatamente na dificuldade. Porque a dificuldade nos ensina muitas coisas que o tempo de bonança nunca vai nos ensinar. A dificuldade te deixa mais forte, muito mais forte. Na dificuldade você aprende a valorizar coisas que você nunca valorizou. Na dificuldade você se desprende de coisas materiais. E foi o momento que eu mais vi Deus na minha vida. Foi o momento que eu tive as minhas maiores experiências. Como, por exemplo, teve um dia que a gente estava em casa uma noite. E faltava tudo, faltava muita coisa, até mesmo para poder comer. E de repente, a gente está em casa, a campainha toca. E era um momento que eu estava com vontade de comer carne, eu queria comer alguma coisa diferente. E a campainha toca. E quando a gente vai atender, não tinha ninguém, apenas uma caixa
com todos os tipos de carne. Gente, tudo dá arrepiada, meu Deus, é forte. Uma caixa com todos os tipos de carne. E aí o vizinho, mandaram desligar essa caixa. Mas quem foi? Não conheço. E eu peguei aquela caixa, falei, que é isso? Levei para casa, quando mais abrimos, era frango, era carne, de todos os tipos. E ali nós chorávamos. E não sabemos quem entregou. Outros períodos também que nós chegávamos na igreja e a gente não contava história. A gente não se vitimizava, nada disso. A gente cria em Deus, a gente só tinha fé, porque tem momentos que tu só tem fé, tu não tem mais nada. Tu não tem a quem recorrer, não tem mais nada. Você só tem a sua fé. Mas isso é o suficiente. Porque quantas vezes nós chegávamos na igreja, às vezes também sem ter condições, e Deus usava um irmão ou uma irmã, e falava pra gente, estava orando em casa. E Deus colocou no meu coração para poder trazer essa oferta para a vida de vocês. E outros momentos também da gente estar em casa e daqui a pouco chegar, a gente quer abençoar vocês com uma viagem, para vocês descansarem em algum lugar. E a gente ir e nós passear sem ter condições. Mas Deus, ele cuidar nos mínimos detalhes, pastora, nos mínimos detalhes, através do poder da oração, através da gente colocar diante do Senhor. E outras vezes, momentos de dificuldade que ninguém sabia, quero convidar vocês para poder almoçar lá em casa. E a gente, é Deus. Perceba aqui no seu testemunho que Deus, ele cuidava nos mínimos detalhes, e até nas coisas pequenas e coisas grandes. Sim. Até o passeio, o desejo do coração. Como é que é isso, pastor? A gente ouvir a voz de Deus, obedecer, e mesmo passando pelo processo, porque o processo é doloroso, mas mesmo no processo a gente vê Deus. Como é que é isso, pastor? Olha, isso é uma resposta da sua fé. Isso é a obediência de colher os frutos. Você obedece a Deus, então você vai colher aquilo que você vive como princípio de Deus. Então, eu via tudo isso como uma resposta de Deus. Uma resposta de oração. Deus, ele testificando, não que ele precise, Deus não precisa de nada disso. Mas eu via Deus, ele testificando a minha atitude de obediência a ele. A minha atitude de abrir mão por ele, pela obra, e de pregar o Evangelho. É aquela palavra lá do profeta Isaías, ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, o Senhor, todavia, não se esquecerá de você. No decorrer desse processo, eu ganhei um carro. Uau. Então ganhei um outro carro. Uau. No decorrer desse processo, eu ganhei uma nova casa. Uau. Também, onde nós estamos morando lá. Uau. E teve algo que me marcou muito, e eu carrego isso comigo e testemunho sobre isso, que foi na igreja. Nós fizemos uma conferência, trouxemos um pastor de fora para poder pregar, e o pastor começou a pregar, e acabou a pregação, ele orou pela minha vida, e eu estava no altar já terminando o culto. Foi quando chegou alguém, me trouxe uma mensagem dizendo que o pastor ainda gostaria de falar. Eu não dei a bênção apostólica, esperei, chamei ele para o altar, e ele foi para o altar, e ele me abraçou, e ele falou assim comigo: olha, pastor, eu estava ali embaixo e o Espírito Santo falou comigo que é para poder eu dar uma oferta para a sua vida. Ele pegou um valor que eu não imaginaria. E ele falou: eu quero te dar esse determinado valor para você. Não é para a igreja, não é para o ministério, mas Deus falava comigo: é para a sua vida. Porque vale a pena servir a Deus, vale a pena permanecer, vale a pena continuar e não abandonar o propósito. Deus, ele é fiel. Deus é real. Amém. Pastor, quando Deus nos dá uma missão, é porque ele quer realizar um propósito da nossa vida. Exato. O mesmo Deus que dá a visão, ele também dá a provisão. Eu gostaria, pastor, que o senhor falasse com as pessoas que estão nos ouvindo aí agora, que talvez ouviu algo de Deus e está vivenciando um processo. Que palavra tem no seu coração para essas pessoas que estão vivenciando o processo? Deus realmente provê, porque eu vi aqui só milagre em cima de milagre, né? Para essas pessoas
estão nos assistindo. Não sei o que você está passando ou está vivendo, mas o que eu quero deixar para você é: não desista, não pare. Quem abandona o campo antes da colheita nunca verá o fruto. Então permaneça onde Deus te colocou, em oração, em jejum, adorando a Deus, porque com certeza o tempo de cantar vai chegar na sua vida. Esse período que você está vivendo, escassez, perda, eu não sei o que é o período que você vai ter as maiores experiências com Deus e você vai provar do amor de Deus, do cuidado dele. Então não desista, não abandone. Acredita em Deus e acredita também no tempo de Deus, porque ele vai chegar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre todas as áreas. Acredite, confie, crê e persevere. Aleluia. Pastor, eu gostaria que o Senhor orasse pelas pessoas que estão nos assistindo. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, primeiro, Senhor, pela sua presença, pela sua fidelidade, pelo seu cuidado, pelo seu carinho. Como diz a tua palavra, que o Senhor não nos deixaria, mas o Senhor enviaria o Consolador, Pai, aquele que intercede com gemidos inexprimíveis. Deus, que o Senhor possa visitar, Senhor, nesse momento, cada vida, cada pessoa, cada ouvinte, cada um que esteja ouvindo esse testemunho, Pai. Senhor, Tu és o Deus que muda o diagnóstico. Talvez, Senhor, a situação seja de uma doença incurável, mas Tu és o médico dos médicos. Talvez, Senhor, seja algum outro cenário, mas Tu és o Deus que a palavra fala que Tu não conhece, impossível. Então, Senhor, que nesse momento o Senhor visite cada coração, o Senhor visite cada família, que o Senhor traga forças, revigore, Senhor, em nome de Jesus, e muito obrigado. Amém e amém. Glória a Deus! Esse foi mais um Café com Testemunho. Pastor Maico, muito obrigado. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até o próximo café. Tchau.